A produtividade de magistrados e servidores continua sendo divulgada semanalmente nos canais de comunicação do Tribunal de Justiça de Sergipe. Segundo os dados publicados entre os dias 5 e 11 de outubro, foram produzidas por magistrados mais de 5 mil sentenças, mais de 4 mil decisões e mais de 18 mil despachos. Os atos cumpridos por servidores ultrapassaram os 149 mil. No mesmo período, a movimentação administrativa, medida via Sistema Eletrônico de Informações, SEI, mostrou que foram gerados 544 processos e 4.009 documentos, e também 2.216 documentos foram recebidos. Advogado, professor, membro da Justiça Eleitoral de Sergipe na classe jurista. O quadro Viva as Memórias desta semana é com José Eduardo de Santana Macedo. Nesta entrevista, ele relembra alguns professores que marcaram o curso de Direito. Fala sobre a advocacia e a experiência em sala de aula. Meu nome é José Eduardo de Santana Macedo. Eu sou nascido na cidade de Buquim, uma cidade que tem um berço cultural muito forte, né? Graças aos antepassados relacionados à cultura. Eu sou graduado em Direito, né, pela Universidade Federal de Sergipe, e a colação de grau nossa foi no ano de 1990, né, mas corresponde ao ano de 1989.2. Na minha vida de ensino fundamental, de ensino médio, sempre gostei muito de história, geografia, dessas áreas mais de ciências da humanidade, né? E isso tudo sempre disseram que era algo relacionado ao direito, né? Que você vai estudar dentro da área de ciências humanas. E uma coisa levou a outra. Eu penso que a aptidão, né, ela nasceu em decorrência do próprio ensino, de ensino fundamental, de ensino médio. Isso me propiciou também a optar pelo curso de Direito. Eu tive professor Osório, que era um doce de pessoa, professor Paulo Machado, de inesquecíveis aulas de Direito das Obrigações com o latim perfeito dele, que nos fez amar o latim, obligácio, próprio terreno. Ele sempre dava as aulas miscuindo o latim, porque o Direito tem essa veia do latim. Eu não esqueço nunca da primeira paixão que eu tive por uma professora, que foi com a professora Eugênia Ribeiro, que é procuradora do Estado, né? Outro professor que marcou muito a gente, o professor Carlos Brito, Teoria do Estado, Teoria da Constituição. A mesma coisa, o professor Carlos Brito já tem 70 e alguns anos, que já se aposentou como ministro, mas a mesma coisa, o mesmo jeitinho, o jeito de falar tranquilo, né? De olhar para o canto da parede enquanto falava, de declamar as poesias dele. Então, cada professor foi marcante na vida da gente. Advogado bom não é advogado que tem escritório bonito, com fachada de vidro, né? É aquele advogado que efetivamente dá ao seu cliente uma resposta verdadeira. Não abomino aquele colega advogado, por exemplo, que dá falsas esperanças ao cliente. Então, ora, se o cliente cometeu determinado delito e ele está preso preventivamente de alguma circunstância, você não pode prometer ao cliente, me paga X que eu tiro ele da cadeia. Então, você não pode vender falsa expectativa. Não é assim que você tem que trabalhar, tem que ser sincero com o cliente. As grandes teses da justiça, quem formula não é o judiciário, é o advogado. Por quê? Porque o advogado leva a tese para o tribunal, para a justiça, e os juízes e desembargadores vão examinar aquela tese que o advogado fez. Então, pensar, por exemplo, células-tronco, aqueles embriões, que foi o ministro Carlos Aires de Brito, que foi o relator. Ah, professor, mas foi um voto fantástico do ministro relator Aires de Brito. Sim, mas quem construiu a tese? Os advogados. À época, a Universidade Tiradentes tinha disponibilizado vaga para professor de prática forense. Então, prática forense, para quem advoga, né, como a gente fala no jargão normal, para quem está acostumado a ralar um umbigo no balcão do fórum, né, então prática forense não é ensinar, não é dar trabalho, né, não causa estresse. Você tem um roteiro da universidade que estabelece os pontos a serem trabalhados dentro da prática forense. Então, por exemplo, o tema de hoje é procuração. Então, nós vamos abrir o Código do Processo Civil e ver quais são os requisitos da procuração para o processo. Então, isso era um deleite para o aluno, né? Trabalhar com um professor que era alguém prático na área do processo e do direito. Então, era uma aula que dava muito prazer. E a coisa foi evoluindo, né? Um semestre atrás do outro, e foi evoluindo, e a universidade depois abriu, professor, você pode ministrar a Teoria Geral do Processo, né? Que já era um desdobramento do processo, porque o curso cresceu também. E até hoje,
eu tenho uma alegria muito grande de sentar na mesa da audiência e o magistrado dizer, foi meu professor, foi a pessoa que me ensinou a fazer uma petição inicial. Aí o promotor, ele também foi meu professor, foi com ele que eu aprendi a fazer uma procuração. E aí do outro lado da mesa, o colega advogado, ele também foi meu professor, foi com ele que eu aprendi a fazer a prática do processo. Então, assim, são coisas que ficam ao longo dos anos, né? E é uma marca assim indelével na vida da gente. Então foi um aprendizado muito grande, né, em relação a isso. Mudar a postura, porque eu deixei de ser advogado parcial, de um lado ou de outro, né, e passei, obviamente, a ser investido na função de imparcialidade. Tenho que analisar cada caso trazido para a gente, lá no tribunal, né, para a gente julgar, deliberar sobre determinados temas. Eu lembro que tinha Dr. José Alves, desembargador José Alves, na época. Meu grande professor como juiz eleitoral é Dr. Zé Alves, ou Dr. Zé dos Anjos. Eu sentava do lado dele, Dr. Macedo, se não tiver certeza, não traga para julgamento. Tenha a convicção primeiro. Está ouvindo? Sim, senhor, doutor, estou ouvindo. Né? Então, assim, tive grandes parcerias. Né? Durante os 2 anos eu tive como meu contendor grande era o Dr. Paulo Guedes, que era o procurador da República. A justiça eleitoral ela é muito célere, ela é muito dinâmica. Ela tem um aparato muito bom na área processual. Ela consegue atender os prazos do Código Eleitoral de 3 dias, 5 dias. Então, antes da eleição, ela já está com os processos todos julgados, atendendo o Código Eleitoral que determina isso. Então, tem um quadro de servidores, não é gigante, mas um quadro diminuto, mas muito eficiente, uma assessoria muito boa aos juízes eleitorais. Fora isso, toda a parte administrativa, de engenharia, toda a parte de logística da Justiça Eleitoral funciona sincronizada, perfeito aquilo ali. O Tribunal de Justiça, o Judiciário estava devendo isso à sociedade de forma geral. Não temos memória, infelizmente, né? Tudo que é feito apaga-se com o tempo, nós não temos uns meios estatais, um meio de Estado para preservar a memória do Estado de Sergipe, são poucos equipamentos para isso. Então, assim, o Tribunal de Justiça está contribuindo de forma decisiva para que essa situação antiga, do passado, ela agora seja, obviamente, paga no bom sentido, ou seja, estou devolvendo agora, entregando à sociedade algo que eu devia. Veja depois do intervalo. O quadro tem sido assim especial deste mês das crianças. A gente volta em instantes.